Então, vamos lá. Então, boa noite, né, todas. Sejam bem-vindas à nossa última live desse semestre. Então, a nossa roda de conversa, né, que tem o título lá pelo curso de extensão proposto na UX, Covid-19, Relações Familiares, os impactos nas crianças e nos adolescentes, né. Então, o nosso recortezinho aí sobre violência, relações de gênero, hoje a gente vai voltar um pouquinho mais para família, né, as crianças e adolescentes. Então, pode passar? Nós somos um grupo, né, de profissionais aí, né, que estamos no curso da psicologia. Então, sou professora responsável pelo laboratório de práticas psicológicas 2. Temos aí as acadêmicas desse semestre, né, Isabelle Salvador, a Júlia Vincenzi, a Márcia de Moura, Nicole Diniz, Raíssa dos Santos, Sofia Guerreiro Sangali e a Virgínia Severo Cordeiro, que nem todas puderam hoje estar presente aqui, mas colaboraram de alguma forma para que a gente chegasse até aqui, né? Com a elaboração e com dos slides, dos marketings aí que a gente tentou divulgar, e também na elaboração aí dos conteúdos. Então, o nosso laboratório, né, quem somos? Então, nós somos, então, um laboratório de práticas psicológicas, né, do curso de psicologia da UFS. É uma disciplina de final de curso, que ocorre nas dependências do SEPA, Serviço de Psicologia Aplicada. Temos, então, aí, né, uma explicação breve, sim, do que fazemos, né, que são modalidades de atendimento individual, grupal, participantes mulheres, vítimas de violência de gênero, encaminhadas pelos serviços ou por busca espontânea. Muitas vezes, junto com essas mulheres, temos os filhos, né, que até 18 anos, neste momento, ainda não estão sendo atendidos no SEPA, né. Temos atendimento individual, na modalidade atual, né, da pandemia, e sendo que anterior à pandemia, né, nós estávamos fazendo grupo, né, de mulheres, além do atendimento individual. E, então, considerando a pandemia, também a gente criou esses espaços de articulação com a comunidade, né, com a população em geral, através de rodas de conversa e das lives, né, então, desenvolvidas aí para o público em geral. O nosso objetivo de hoje, né, é discutir as mudanças um pouquinho nas rotinas diárias a partir do Covid-19 e as implicações, então, nas relações familiares, né, de todas essas mudanças cotidianas aí. Depois apresentar um pouquinho os aspectos facilitadores, dificultadores, para a promoção do desenvolvimento afetivo e relacional das crianças e adolescentes, né, com seus pais, e descrever, então, os impactos também, né, dessa relação do casal na afetividade dos filhos, né, dos seus filhos. Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia e as mudanças no lar, porque a pandemia, ela foi e está sendo ainda um marco muito importante, porque aconteceu diferentes mudanças na vida das pessoas, como na rotina, atividade cotidiana, desejos, expectativas e principalmente no relacionamento familiar. Que eles começaram a ficar mais em casa e juntos e tiveram que se construir de novo. Para garantir esse isolamento social e garantir a segurança das pessoas, no começo, então, foram fechadas escolas, os locais de entretenimento, como parques, cinemas, bares e até os comércios que não fazem parte do serviço essencial da sociedade. No começo, essas medidas, elas eram temporárias, pensavam que ia ser temporárias, e foi se modificando ao longo do tempo, na esperança que voltasse à vida normal. Pode passar. E como eu falei antes, então, as famílias foram as que passaram pela maior reinvenção,
porque tiveram a necessidade de conviver diariamente umas com as outras e se reconstruir enquanto família, porque o trabalho começou a ser exercido em casa, além da educação dos filhos, que ficou mais em tempo integral, e por isso eles tiveram que se adaptar a essas mudanças para continuar uma família. Daí, mais além, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar. Então, aqui a gente trouxe uma pesquisa da Fiocruz de 2020, com 44.062 brasileiros de diferentes regiões do país, do período de abril e maio de 2020, e essa pesquisa a gente concluiu que 29,2% dos participantes relataram a piora do seu estado de saúde, 46,6% que já tinham diagnóstico de depressão disseram ter sentido piora no seu quadro durante a pandemia. 40,4% dos participantes sentiram-se deprimidos e 52,7% se sentiram muitas vezes ansiosos durante a pandemia. E esses sintomas de ansiedade e depressão, eles se mostraram mais prevalentes entre as mulheres, especialmente aquelas com idade entre 18 e 39 anos. A gente também trouxe aqui outra pesquisa de Duarte, que também é do ano de 2020, que é aqui do Rio Grande do Sul, com 799 residentes, com as idades entre 18 e 75 anos, que teve como objetivo investigar os aspectos sociodemográficos de saúde relacionados ao contexto pandêmico e a sua associação a indicadores de risco para os transtornos de depressão e ansiedade. E a pesquisa apontou os resultados que o distanciamento social, como também a diminuição do contato físico das pessoas, ela não é suficiente para ser apontado como um fator de risco para o adoecimento mental, mas há uma influência que pode fazer aumentar esses fatores, além da renda familiar diminuída e ser exposto às informações negativas sobre o Covid, por exemplo, o número de mortos infectados, que aconteceu muitas vezes, tipo, das fake news. A taxa de mortalidade, então, das crianças... É isso. Oi, essa é a minha parte. Então, meu nome é Márcia, eu vou falar sobre os impactos da Covid-19 na infância. Então, os dados mostram que durante a pandemia, a taxa de mortalidade das crianças em relação a adultos e idosos é menor, mas estão sujeitas a impactos psicossociais. No caso, para as crianças com demandas específicas, como autistas, síndrome de Down, com deficiências físicas ou com sofrimento psíquico, foi observado impactos na saúde, na questão de desorganização sensorial, psicológica e até perdas motoras. E os critérios que foram avaliados foi no quesito, assim, de distanciamento social e a interrupção da rotina, né? Então, devido a isso que é comum na infância aparecer, então, as seguintes reações emocionais e comportamentais. Então, dificuldade de concentração, irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão, alteração no padrão do sono, alteração na alimentação. Nas crianças com demandas especiais de saúde, essas manifestações emocionais e comportamentais, elas podem aparecer de forma mais frequente e intensa. Também devido à desigualdade social e maior vulnerabilidade. É claro que a gente tem que pensar que essas reações são esperadas perante o momento que a gente está vivendo, né? Então, pode passar? Tá, já passou. Por isso, é importante avaliar todo o contexto. Então, nível social, saúde, ambiente familiar. Para que não se considere patológico reações que são adaptativas da fase e que nem a gente negligencie problemas de saúde mental que, de repente, surjam ou intensifiquem
durante ou após a pandemia, né? Então, vou ler a frase. Crianças pequenas, até 3 anos, estão ainda elaborando suas capacidades de autonomia, independência, e, portanto, a presença física dos pais precisa ser entendida como não equivalente da total disponibilidade dos pais que estão em home office, Conte 2021. Então, no caso, as crianças pequenas têm dificuldade de organizar a sua vida, ou, né, a sua rede de apoio. Então, a autonomia delas é muito importante, porque favorece habilidades fundamentais para uma infância confiante, inteligente, ajuda a formar adultos mais estável, ajuda no processo de aprendizagem. E então a importância dos pais olharem essas crianças nesse momento, porque não é porque eles estão home office trabalhando que eles estão presentes, né, com elas, né, eles estão só em casa fisicamente. Pode passar. Então, sobre a convivência familiar, então, alguns aspectos que podem motivar os conflitos familiares nesse momento, né. Então, sobrecarga de demandas profissionais e atividades domésticas. Então, a sobrecarga dos pais e cuidadores tende a gerar estresse e facilitando, então, menor capacidade de tolerar frustrações e reações emocionais e comportamentais dos filhos. A própria sobrecarga das demandas das crianças, no quesito de tarefas escolares, à distância, atividades de cuidado e lazer também contribuem para isso. A questão do medo de ser infectado e transmitir o vírus para os filhos. Então, tanto pais ou cuidadores têm, às vezes, né, não querem o contato próximo para evitar o contágio, e isso acaba influenciando, né, na forma como interagem, né, porque essa distância. Vulnerabilidades socioeconômicas, então aumenta o risco de práticas negativas, como hostilidade, coerção, agressão. Maior nível de estresse parental versus maior nível de irritabilidade dos filhos, também pode favorecer o início ou intensificação de conflitos familiares, isso gerando um ciclo que se retroalimenta, então não para nunca. Então é importante que as famílias entendam que, claro, é um momento difícil, então que se perde a paciência, que se tem ansiedade, que se tem raiva, mas que é um momento singular e que treinar, expressar as emoções e dialogar pode ser fundamental nesse momento. É isso. Bom, então eu vou falar um pouco sobre os fatores que podem ajudar justamente na interação familiar, né? Já que a gente está vendo que a partir dessa situação de pandemia, essa interação familiar ela acabou aumentando, né? Houve essa possibilidade dos familiares passarem mais tempo em casa com os seus filhos. E aí a gente traz a questão das tecnologias, né? Justamente como um fator que pode estar contribuindo para essa interação familiar. Porque a gente vê que o uso das telas, e aí TV, smartphones, tablets, computadores, eles têm sido um aliado importante justamente na manutenção dos laços sociais e afetivos das crianças. Isso porque eles garantem um contato que é importante para as crianças, né? Uma estratégia mesmo de acalmar a saudade e o sofrimento desse período, né? Em que elas podem manter esse contato com amigos, outros familiares, pessoas que estão distantes nesse momento. Mas é importante que a gente pense que sempre quando forem falar sobre tecnologia, alguns cuidados eles precisam estar sendo tomados. E aí a gente traz recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria que elenca justamente 3 cuidados. O primeiro seria delimitar o tempo diário de uso, né, dessas crianças, adolescentes, com esses aparelhos, evitar uma exposição passiva, que seria justamente aquela situação em que
muitas vezes os pais acabam deixando a criança usar o celular ou ficar na frente da TV enquanto ela está comendo, por exemplo, como se fosse uma distração, assim. Evitar isso e monitorar páginas e sites, pensando justamente no quão importante é a segurança dessas crianças e adolescentes, dado o risco que correm de criminosos sexuais, por exemplo. Aí um outro fator que a gente também traz, que poderia ajudar nessa interação familiar, é justamente pensar numa rotina familiar. Isso nos faz pensar num fator protetivo que acaba barrando o surgimento de sintomas que estão mais relacionados com ansiedade e estresse. E aí aqui a gente elenca 5 fatores assim para organizar essa rotina familiar. O primeiro seria a questão da divisão das tarefas domésticas, que elas podem ser divididas com as crianças, mas respeitando a idade das crianças, né, para que elas possam fazer algumas coisas com segurança e com tranquilidade, né, uma certa autonomia também, dependendo da faixa etária. E aí também pensar num tempo para o descanso, né, considerando que o descanso ele é importante para a questão do estímulo à concentração, à criatividade dessas crianças e adolescentes, que aí depois teria também o tempo para as tarefas da escola, para estudar, para a participação nesses estudos que requerem uma concentração e uma criatividade que aí ela já viria estimulada por esse descanso, né? Porque tudo junto é muito importante. E aí, como quarto fator, a gente teria a questão de diversificar essas atividades, que para as crianças e para os adolescentes em casa é importante que eles possam se movimentar, é importante que eles possam desenvolver atividades de lazer, atividades como brincadeiras, jogos, desenhos, tudo isso pensando em algo bem interativo, né, entre pai, mãe, enfim, as figuras, os cuidadores. E aí, por último, pensando nos cuidados que seriam mais específicos para uma questão de saúde, como exercícios físicos, como cuidar dessa alimentação, incentivo à comunicação, aí pensando em crianças menores, né, até contar histórias, ler junto, tudo isso contribuindo para essa interação familiar. Pode passar. E aí a gente tem, saindo então desse contexto mais familiar, a gente tem a questão da escola, pensando num trabalho em conjunto com a família, já que veio, em função da pandemia, esse novo modelo de ensino, né, de aulas online, EAD, síncronas, na verdade, né, essas videoaulas em que os estudantes estão tendo que acompanhar por casa e muitas vezes com os pais por perto. E aí, como fazer isso funcionar? Essa questão de será que funciona esse modelo, como funciona, é algo que perpassa discussões familiares, porque na escola a gente também vê isso, de professores se questionando de como fazer esse novo modelo de ensino funcionar, né, ser efetivamente produtivo, assim, no sentido de aprendizagem mesmo para esses alunos, porque é tudo muito novo. E por ser tudo muito novo, a gente encontra dificuldades e a necessidade de adaptação. E aí, pensando nessa necessidade de adaptação, a gente põe a questão importante de uma rede de apoio. E aí, por isso, esse trabalho em conjunto. Então, pensando nesses pais que podem estar trabalhando em conjunto com professores, escolas, a escola em si, né, outros pais. Então, às vezes, grupos de WhatsApp que são criados entre os pais, às vezes os professores criam para manter um certo apoio, assim, um certo suporte com as atividades, para tirar dúvidas, às vezes entre os próprios colegas, né, as crianças podem se comunicar entre elas, e tudo isso para tentar fazer com que essa adaptação seja realmente mais efetiva. E aí a gente traz uma citação bem interessante da Fiocruz, né, que é o que a gente vem usando aqui nesse trabalho, que é o maior aprendizado que eles terão, crianças, familiares, enfim, será como desenvolver recursos para enfrentar essas situações de crise, o que é fundamental para o desenvolvimento deles. Mesmo que
não seja a mesma coisa que uma experiência escolar presencial, né? Que a gente sabe da importância e do peso que tem o presencial. E aí os fatores estressores e dificultadores que acabam se fazendo presente nesse momento, eles vêm justamente pensando no distanciamento social, né, que por si só já traz bastante coisa para ser enfrentada ali nesse ambiente familiar. A gente vê a questão do estresse parental, né, muitos pais que perderam emprego, carga horária que mudou, né, as mudanças que as colegas já trouxeram dentro da rotina familiar mesmo, assim, de horas de trabalho, conciliar com horas de cuidado com as crianças, tudo isso gerando muito estresse. A questão do luto, que é muito presente, ainda mais pensando no contexto brasileiro, né, de tantas perdas, de tantas mortes. As separações que também aconteceram entre pais que, nesse momento pandêmico, acabaram se separando, ou até de famílias que, por questões variadas, enfim, não tem como estar se visitando, então tem essas separações também que, para as crianças, pode gerar bastante sofrimento. As brigas entre os pais, justamente pensando nessa questão do estresse, né, e aí do quanto isso pode gerar uma violência indireta para as crianças, ou direta até mesmo. A ansiedade, depressão de alguns familiares, né, dada a intensidade e a carga emocional desse período. A violência doméstica, que é algo que perpassa muitas famílias, e aí a gente tem que lembrar também de uma questão de gênero, né, dessa violência intrafamiliar, doméstica, enfim, que é uma violência de gênero também, importante em casos de mães que são agredidas pelos seus companheiros, ou pelos próprios pais das crianças, né, e como essas crianças estão inseridas nesse meio de violência. E aí questões de negligência e casos de abuso, inclusive sexual, com crianças e adolescentes, e como enfrentar tudo isso nesse momento de pandemia, principalmente pensando em famílias onde a casa é uma casa pequena para 5, 6 pessoas, e como fica essa dinâmica familiar, como ficam essas situações de abuso, de negligência, de abandono. Pode passar. E aí a gente propõe conversar, né, a partir daquilo que for realmente possível, dada a realidade do contexto de cada família, de cada estrutura, mas conversar, né, o diálogo como algo que ajude essas crianças, esses adolescentes a entenderem o que eles estão enfrentando nesse momento. E aí pensar que é sempre possível explicar de uma forma bastante compreensível e honesta, principalmente, sobre o que está acontecendo, que momento é esse, quais são as medidas de cuidado, as medidas preventivas, se eles têm dúvidas, trazer esse trabalho para dentro de casa, né? Não apenas como um trabalho escolar, né, que as escolas vêm fazendo, mas os pais também poderem fazer esse trabalho. E importante que esses familiares estejam disponíveis para perceber e validar as emoções das crianças, né? Porque é um momento de muita sensibilização, assim, de enfrentar e olhar para tudo isso. Então é muito importante que as crianças possam se expressar, que elas possam dizer aquilo que elas estão sentindo e enfrentar tudo isso. E aí manter o diálogo e o acolhimento, ele pode ajudar justamente as crianças perceberem que existem momentos difíceis e que momentos difíceis envolvem sofrimento, mas que é possível enfrentar tudo isso e que eventualmente a gente consegue resolver até as dificuldades e os conflitos mais difíceis, enfim, mais penosos. Prof, teu microfone está fechado. Desculpe, fechei para não dar eco. Todas essas mudanças, então, né, que a Sofia está trazendo aí das rotinas, associado a todos os fatores facilitadores ou dificultadores, né, que se associam ao Covid, temos aí que pensar que são impactos, né, que acaba influenciando, né, essas relações familiares, e muitas vezes a criança direta ou indiretamente está sofrendo, né, com essas alterações também.
Então, temos também algumas alterações nas relações, muitas vezes, do casal, né, também, em reflexo, né, de tudo que eles estão vivenciando juntos. Então, por exemplo, né, a criança que às vezes, criança ou adolescente, enfim, né, que circula entre uma família e outra, né, então temos aí no slide um ladinho aí da intersecção, né, onde ela está no meio desses dois campos abertos, né, e minados, de rotinas diferenciadas, de estressores também diferenciados, aspectos facilitadores, né, ou dificultadores também. Então, como a gente sabe, a família, né, sendo uma, duas, seja um número de famílias que a criança tem que se dividir e se relacionar, né, sempre vai estar influenciando, né, no desenvolvimento dela, né. Então, a criança, o adolescente que estão mais diretamente envolvidos ainda na construção, né, do psiquismo, saber quem eles são, né, sempre vai provocar também mudanças, né, na relação desse casal. Então, assim como ela recebe, né, a influência do casal, ela também interfere nessa relação do casal. Então, é uma retroalimentação ali, né, de um lado para o outro. E, às vezes, um conflito, então, do casal que esteja disfuncional, quer dizer que não esteja ocorrendo bem, né, que eles não estão conseguindo resolver de uma maneira mais saudável, vai colocar, né, a criança ou adolescente em vulnerabilidade emocional, porque ela vai estar ali como se fosse num campo, né, minado, as bombas estourando, e ela ali sem saber para onde correr, né, como se proteger, o que ela deve fazer, porque ela espera também, né, da família uma resposta, né, um foco de linha de ação, tá? Então, a exposição dessa criança, desse adolescente a episódios violentos, que também acabam acontecendo mais, né, na pandemia, houve um acréscimo também, né, da violência doméstica, faz com que, muitas vezes, a criança possa desenvolver distúrbios, né, no desenvolvimento emocional, cognitivo, social, fisiológico, né, passa a apresentar, muitas vezes, alguns problemas no corpo, né, porque elas não conseguem traduzir o que sentem, e elas vão, então, de alguma maneira, dividir, né, com o corpo aí essa sobrecarga mental. Então, fica atento, né, a esses sinais, essas mudanças de comportamento que podem estar representando aí um sofrimento psíquico, não só dela diante das tarefas dela, mas também muitas vezes diante, né, dessas tarefas familiares que ela está convivendo, né, e sofrendo muitas vezes direta ou indiretamente essas questões violentas, né, ou disfuncionais, né, não funcionando tão saudavelmente. Pode passar, querida. Então, depois a gente tem o impacto, né, das relações do casal e reflexos na infância, ainda para comentar, né, sobre os conflitos, né, muitas vezes frequentes que essa criança está exposta, né, que pode, então, também aparecer por condutas agressivas, depressivas, né, então é bem comum, muitas vezes, os pais terem a queixa, né, de que a criança está mais nervosa, com mais medo, mais agressiva, né, porém, muitas vezes, se esquece de olhar o todo, né, inclusive ver o quanto também ela não está se sentindo, né, de alguma forma agredida ou até mesmo captando, né, tudo isso que está acontecendo ao seu redor. Então, todo o ambiente familiar, ele tem conflitos, sem dúvida, né, onde tem pessoas, estamos, né, sujeitos a vários conflitos, né, as agressões verbais, né, muitas vezes as pessoas minimizam e não se dão conta, né, da forma como tratam um ao outro, como xingam, então agressões verbais, físicas, são nocivas da mesma forma, tá? E elas causam várias sequelas, digamos, né, no desenvolvimento, e aí esse sofrimento psíquico aí que vai aparecer, né? E muitas vezes as crianças também ficam no jogo aí, né, do conflito conjugal, onde os pais também, né, colocam as crianças, muitas vezes um contra o outro, né, um cônjuge contra o outro, então utilizam a criança nesse meio, e a criança fica dividida, né, porque para ela, as duas figuras, por exemplo, de apoio, são figuras de amor, né, e às vezes ela não pode amar porque ela precisa odiar para ter o amor do outro, né, então isso é muito complicado para a criança, e muitas vezes ela também pode atribuir a ela, né, a responsabilidade de um conflito,
né, que está acontecendo com os pais ou na família, e pode também atribuir aos pais, né, essas dificuldades, e muitas vezes também não percebendo o quanto ela, né, é que está muitas vezes debilitada, né, precisando de ajuda também para falar, né, das suas questões, fantasias, medos, enfim. Então, cuidar com isso, né, estão todos ali na família, né, num campo ali, digamos, minado, né, ainda mais nesse período de pandemia. Então, se cada um puder aliviar um pouquinho as suas ansiedades, os seus medos, os seus estresses, mas a criança e o adolescente, né, também vão se aliviar, né, e vão também poder aprender ao que pode e o que não pode ser feito, né, em casa, ou como resolver conflitos, né. A gente tem até um videozinho ali, que a colega Nicole está passando os slides, pode colocar para vocês poderem ter um pouco, né, dessa visão aí da importância do afeto, né. Tá sem som, Nicole. Vamos ver se agora vai, tá? Ih, caiu! Levanta, 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 levanta! Ixi, não precisa chorar! Já passou, tem nada não! Meu amor, caiu. Tá doendo muito, né? É, cair dói mesmo. Foi no joelho? Ai, tá ardendo, né? Ih, eu lembro de quando eu caí quando era criança, dói demais. Chora, amorzinho. Chora mesmo. Eu tô aqui. Se tá chorando, é porque tá doendo. E a gente não tem direito de invalidar essa dor. E é importante que seu filho saiba que você se importa com essa dor. Obrigada, Nicole. É só um videozinho, né, pessoal, assim, uma maneira mais lúdica, né, para a gente poder lembrar, né, que a criança muitas vezes precisa que alguém reconheça, né, a sua dor e fale por ela, né, e muitas vezes quando a gente também divide com a criança que a gente também já passou por isso, que dói mesmo, né, ela se sente confortada, ela se sente também aliviada, saber que a gente superou, a gente está ali, né, porque a gente superou, passou por isso. Então, dá também um ânimo, né, para que ela também entenda que ela vai poder superar. Então, aquela coisa de não negligenciar no sentido, né, de fazer de conta que a gente não está vendo, que está doendo, né, que a criança está com sofrimento, mas também sempre colocar em palavras, né, uma questão da dor ali no momento, mas que vai passar, que com o tempo, né, dói menos. É importante para a criança ouvir isso, tá? Obrigada, Nicole. Então, seguimos agora com a Raíssa, eu acho. Acho que a Raíssa caiu. A Raíssa tá com problemas de conexão, prof. Acho que ela tá tentando entrar. Tá bem. A gente tinha feito aqui um slidezinho, né, também para compartilhar com vocês a importância da criança sempre poder contar, né, com apoio, pedir ajuda, né, então é importante que ela não guarde segredo, né, que ela não ache que é o fim do mundo, né, que isso não acontece com mais ninguém, todo mundo tem algo para contar, né, da sua história, que não seja, assim, tão brilhante, né, e que a gente muitas vezes pode sentir vergonha, né, medo ou revolta, lembrando, né, então todo mundo já passou de alguma forma por isso. Então as crianças precisam saber que elas podem ter com quem contar,
Muitas vezes vai ser uma figura em casa, né, de apoio, que elas entendam que posso escutá-la e levá-las, né, a sério. E muitas vezes a gente precisa procurar fora, né, em alguns serviços que temos aí também para crianças e adolescentes, quando eles estão se sentindo, digamos, mais sozinhos, né. Pode voltar um pouquinho no slide ali. Isso. Então, aqui tá falando para vocês da importância, né, de não guardar segredo, né, que é preciso conversar com um adulto. Então, a ideia, né, de que quando algo machuca, né, deixa a gente triste ou com sensações ruins, é preciso falar com alguém. E vocês imaginem que a criança tem menos recursos que um adulto, né, para poder buscar essas ajudas. Então, é bem importante que elas tenham acesso a isso. E por isso também a nossa live tinha sido pensada para que crianças, né, e adolescentes pudessem também estar assistindo, para que eles também soubessem desses canais, né, de atendimento. Que a gente sabe que muitas escolas passam, né, hoje em dia já conversam. Pode voltar o slide um pouquinho. Então, ter uma pessoa de confiança com quem contar, né, nós temos aí a referência da fonte, né, cartilha educativa, não ao coronavírus, sim à proteção, que é uma cartilha bem interessante, se vocês quiserem baixar, conhecer, né, e muitas dessas cartilhas que estão sendo produzidas são com bastante imagens, para que as crianças possam também ter acesso e, de uma forma lúdica, né, reconhecer e identificar esses serviços. Ok, agora pode passar. Então, nós temos aí, né, vários serviços, tá, em Caxias, predominantemente, né, tentamos pegar aqui a nossa rede. Temos o CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Delegacia, né, da Criança e do Adolescente, Delegacia da Mulher, Coordenadoria da Mulher, Delegacia da Polícia, Denúncias Anônimas, né, são formas da gente buscar ajuda. Vejam que tem aí, né, contatos mais gerais, contatos específicos para a mulher, específicos da criança e do adolescente, né, o Conselho Tutelar, a delegacia, que são pessoas que muitas vezes a gente tem medo, né, na polícia e tal, mas são pessoas que podem nos ajudar nesses casos, né, em que precisamos que alguém intermedie, né, uma situação que está muito difícil e muito assustadora. E são pessoas que estão lá, nesse local, né, e que são capacitadas justamente para atender essas demandas. A gente pode ligar, a gente pode ir direto lá, como preferir. E a gente pode fazer denúncias anônimas também, né, nos casos de identificar e precisar que alguém vá, né, no endereço, verificar que a gente está ouvindo, né, algo que não parece muito saudável, gritas, choros, né, muito frequentes. É bom pedir, né, um auxílio aí para quem pode fazer essa escuta qualificada. Então, nós temos o CRAS, né, aqui, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que faz justamente esse atendimento, né, às famílias, por bairros. Temos vários CRAS aqui, né, conforme a região, que está dividida aqui, né, na nossa cidade. Temos os telefones desses serviços, que estão também disponíveis, né, na internet, e eles prestam uma assistência social, né, então eles acompanham as famílias, é eles quem verificam, muitas vezes, necessidades, né, mais específicas de moradia, de saúde, para encaminhamento, né, para o SUS, de necessidades de cesta básica, né, então o CRAS faz esse amparo aí mais social a essas famílias, tá? Depois a gente tem a Delegacia da Criança e do Adolescente. Pode seguir, Raíssa. Tá funcionando na internet agora? Na Delegacia da Criança e do Adolescente. Boa noite, prof. Tá difícil aqui, mas vamos tentar. Tá, tu já falou um pouquinho sobre o CRAS, né? Tá. Então, Pode seguir daí. Uhum. Tá. Então, na rede de apoio à criança e ao adolescente, em Caxias existe também a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde a função dela é fiscalizar, acolher e intervir em demandas e denúncias de casos que estejam colocando a saúde das crianças em risco,
Então, podendo prestar um atendimento especializado para essas crianças e esses adolescentes. A gente deixou ali o telefone e o horário de funcionamento de Caxias do Sul. Pode passar. Outro órgão muito importante da rede de proteção da criança é o Conselho Tutelar. Então, o papel deles é atender crianças e adolescentes que também estão em situação de violação dos seus direitos, e também para poder atender e aconselhar a família, os responsáveis dessas crianças e desses adolescentes. Em Caxias do Sul, o Conselho Tutelar, assim como o CRAS, ele atua em regiões. Então, a gente deixou ali o telefone de cada região e o horário de funcionamento também. E nos finais de semana, o telefone muda, que daí é um telefone de plantão que está ali também. Pode passar. E achei muito importante deixar aqui também na rede de apoio a rede especializada de proteção à mulher. Então, aqui em Caxias existe uma delegacia especializada para a mulher, né, a DEAN, que vai realizar ações de prevenção, de proteção e investigar os crimes de violência doméstica e sexual contra as mulheres. Também tem a Coordenadoria da Mulher, que vai ser um espaço de acolhimento, de escuta, que vai receber também denúncias de violência de gênero. E os atendimentos pela Coordenadoria da Mulher, pelo telefone, eles são de segunda a sexta-feira. Então, em casos de urgência ou de emergência, à noite e também nos finais de semana, as ligações elas devem ser feitas para a delegacia de polícia ou também no Disque Denúncia, né? Que daí são denúncias anônimas, que é no número 180. A gente deixou ali também os telefones. Pode passar. Isso aí. E aí, para ir finalizando, né, a nossa live, a gente trouxe aqui um artefato, né, que tem no YouTube, tem vários artefatos, na verdade, né, que vocês podem também estar utilizando, muitas vezes, como um recurso para inserir, né, num diálogo com as crianças, numa conversa, que podem estar informando elas acerca da proteção delas, né, tanto em relação ao Covid, né, nessas cartilhas tem, como em relação também à questão de proteção ao seu corpo, né, entender quais são as partes que podem ou não ser tocadas, tem alguns vídeos que são específicos de violência física, né, esse seria mais na questão de toda a violação, né, que poderia ocorrer no corpo da criança, mais ligada à violência sexual, né, tanto de toque, manipulação, né, como até mesmo, muitas vezes, de um ato, né, sexual. Então, de uma maneira, vocês podem ver, assim, como dá para fazer, né, essas conversas de uma maneira lúdica, que a criança vai entender o recado, né, e vai frisar também essa questão da importância de confiar em alguém e romper com o segredo, tá? Então, vou esperar aqui a Nicole passar para vocês. Cabeça, boca, peito e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas. Uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar, não. Se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, tenho que pensar quem é a pessoa que pode ajudar. Titia, vovó, professor ou os irmãos, deles terá a solução. Isso e naquilo ninguém pode mexer. Isso e naquilo eu tenho que proteger. Isso e naquilo ninguém pode tocar, não. Porque sou corajoso e não aceito, não. Isso e naquilo ninguém pode mexer. Isso e naquilo eu tenho que proteger. Isso e naquilo ninguém pode tocar, não. Porque sou corajoso e não aceito, não.
houver a minha permissão, se desobedecer e nela tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, tenho que pensar quem é a pessoa que pode ajudar. Titia, vovó, professor ou os irmãos, eles terão a solução. Isso e naquilo ninguém pode mexer. Isso e naquilo eu tenho que proteger. Isso e naquilo ninguém pode tocar não, porque sou corajoso e não aceito não. Isso e naquilo ninguém pode mexer. Isso e naquilo eu tenho que proteger. Isso e naquilo ninguém pode tocar não, porque sou corajoso e não aceito não. Existem partes do seu corpo que ninguém pode mexer. Não tenha medo de denunciar e se proteger. Então, essa é uma sugestão, né, pessoal? Nós temos vários videozinhos, né, feitos para as crianças, com esse intuito, né, desta maneira mais lúdica, né, criativa, e que ajuda elas, né, estão informando elas acerca dos seus direitos, né, e do seu próprio corpo, elas precisam identificar isso, até porque a criança, né, quanto menor, mais difícil é para ela perceber a diferença, né, de um toque maldoso do adulto, né, daquele toque que seria realmente o carinho, o afeto, né. Então, quanto mais a gente introduz, repete, isso vai entrando, né, na cabecinha dela e ela vai poder ir percebendo quando algo não é legal, né, e pedir a ajuda necessária. Depois a gente tem as referências, né, algumas que utilizamos aí, algumas cartilhas, né, da Fiocruz, alguns artigos. E aí agora a gente abre para um debate aí, com perguntas, comentários que vocês queiram fazer, experiências, questões, de repente, que vocês gostariam de explorar mais sobre esse tema. Então, ficamos abertos aí. Algum comentário? Alguma questão? Então, a gente agradece bastante a participação de quem veio nos assistir. Ah, Eduardo, e só para dizer que depois, semestre que vem, nós vamos tentar produzir umas cartilhas daí, tá? Em vez de fazer lives, nós vamos mudar um pouquinho, vamos tentar fazer cartilha para chegar a mais pessoas, né, de alguma maneira, de forma online, né, PDF, assim, e a gente pode daí passar, né, para todos os nossos contatos, a partir dessas lives todas que a gente tem produzido desde o ano passado ainda, né, então vai entrar aí todas as coautorias possíveis dos alunos aí que já participaram do laboratório, para a gente ir formando essa distribuição de material, que já foram vários temas, né, que a gente já discutiu aqui, tá bom? Eduardo, querida. Eu tenho uma pergunta, assim, né, meio assim, que tu estava falando da violência sexual contra a criança e tal, né? Eu tô em contato, assim, constante com bastante criança aqui na minha casa, né? A minha mãe cuida de crianças, então sempre tem várias por aqui. E elas estão aqui desde que elas nascem, né? Até uns 2, 3 anos. E eu percebo, assim, que elas têm muita, como é que eu posso dizer? Dificuldade mesmo, sabe? De perceber até onde é o limite que a outra pessoa pode ir, o que pode fazer, o que não pode fazer. Como que a gente poderia intervir, assim, por exemplo, que idade que ela já começa a compreender isso de maneira efetiva? Porque eu percebo, por exemplo, assim, a menina hoje que veio aqui em casa tem 2 anos, né? Mas ela ainda não tem essa coisa da vergonha, sabe? Essa coisa, talvez, de, não, essa pessoa não pode me ver assim, sabe? Ela não tem um filtro, né? Digamos assim. Como é que a gente poderia começar a introduzir isso com a criança?
Porque hoje as violências estão acontecendo cada vez mais cedo, né? Infelizmente, a gente cada vez tem umas notícias mais aterrorizantes quanto a isso. É verdade. E a criança não tem, né, ela tem a linguagem da ternura, né, ela não tem a linguagem sexual, né, então isso é o adulto que entra, né, com o sexual dele, sem limite, digamos, né, sem a borda necessária ali para não invadir a criança, né, então isso é que acaba sendo traumático, né, porque ela pode não entender na hora, mas mais adiante, né, quando ela tiver as suas próprias experiências, ela vai lembrar, e aí é que vai dar, né, os possíveis problemas aí, né, nas memórias, né, nas lembranças, e naquilo que ela vai tentar reproduzir depois, né, quando ela puder. Então, na verdade, não tem outra forma, né, assim, de mostrar para a criança, assim, o que pode, o que não pode, se não for a gente falando, né, pessoal. Então, é como a questão, assim, do certo e do errado, né, como é que a criança aprende o que pode e o que não pode? A gente dizendo, né? Não, aqui não, isso não pode, né? E a gente sendo bem firme nesse sentido, né? Muitas vezes segurando a criança, para que ela não vá, né? Porque às vezes mesmo falando não adianta, a gente tem que abraçar, acalmar, né? Então, é sempre falando muito, né? Então, isso não é legal, isso pode machucar nessa parte do corpo, né? Então, se alguém também mexer aqui nessa tua parte do corpo, tu chama mamãe, ou chama um tio, sei lá, quem mora ali, né, com a criança. Então, para ela ir entendendo que não pode. Claro que a gente não vai dar a conotação que aquilo, né, é um ato sexual proibido, é um abuso, né? A gente não precisa colocar esses nomes, mas mostrar para ela que ali não pode, né? Porque são partes frágeis, partes sensíveis do corpo, que só a gente pode tocar, porque outra pessoa pode tocar e machucar, e não vai ser legal, ela pode sentir dor, ela pode não gostar, né? Então, que ela não faça nos outros e também não deixe fazer nela, né? Então, sempre com a linguagem e com a ação, né? Segurando, não deixando, né? E os pais também, muitas vezes, não permitir, né, que a criança faça no seu corpo também, né? Porque muitos pais, na brincadeira, muitas vezes permitem, né, que a criança fique explorando o corpo do adulto, e também não é legal, né? Então, é os pais que já colocam, né, esse modelo, assim, né? Não, aqui o pai não gosta que mexa, aqui a mãe não quer, né? Aqui só a mãe mexe. Então, tu já tá, né, ensinando aí indiretamente, sem muito, né, muita invasão de conteúdo aí, né? Tu já tá mostrando que ali não, né? Ali não é o lugar. E a gente também não vai mexer, né? Então, se a gente está pedindo para a criança não fazer, a gente também não vai fazer. Então, às vezes, a gente também precisa orientar os pais, né? Porque os pais, às vezes, fazem brincadeiras que muitas vezes eles não percebem, porque isso já está naturalizado neles, né? Que são sexualizadas, né? E mais adiante também pode gerar algum tipo de conflito ou fantasia, né? Nessa criança, quando ela encadear isso, representar isso com um afeto, né? Entre um namoradinho, né? De infância, um namoradinho maior, enfim, ou namoradinho, enfim. Então, o que que acontece, né? Eles podem, às vezes, ficar beijando, né? A criança de uma forma forçada, na boca, né? Às vezes a criança não quer, pede para parar, eles continuam insistindo. Às vezes eles ficam mordendo a criança, né? Em todo o corpo da criança. Então, eles estão erotizando, querendo ou não, eles estão erotizando, né? Esse corpo. Ainda através também, muitas vezes, de dor, né? Então, vai articular muitas vezes, porque nem todos os pais também dosam amor. Tem pais que gostam, né? Até, eu lembro um comentário que fizeram, não me lembro onde que eu fui num congresso, que eles faziam aqueles reloginhos, né? Na criança, que fica a marca dos dentes, vocês se conhecem? Então, pega, né, com os dentes, pega o pulso da criança, né, na brincadeira. Mas vocês imaginem a força que tem que fazer para os dentes da gente ficar marcado aqui, né? Podem se experimentar depois em vocês. Não nas crianças, tá? Então, a brincadeira era o reloginho, né? Então, sabe, tudo que são essas brincadeiras, assim, a gente pedir para os pais também não fazerem. Porque o que a criança vai fazer quando ela estiver com alguém? Ela vai reproduzir. Porque aquilo para ela entrou como algo, né, viável, acontece, o meu pai faz comigo, a minha mãe faz comigo, né, no meu lar, pessoas que eu confio fazem, por que não pode?
né? E aí começa a dar os problemas, né? Nas escolinhas, aonde quer que a criança vá, né? Então, os pais são os primeiros educadores aí, né? Também da vida da infância, né? Então, muitas vezes os pais não se dão conta, a gente precisa trabalhar isso também com eles. Né? Quanto mais a gente puder estimular a autonomia também para a criança se limpar, depois a gente só dá, né, a última limpadinha, melhor, porque daí também a gente não está estimulando essas partes do corpo, né? Eu ia comentar agora, prof, isso é um trabalho, digamos assim, de formiguinha, né? Acontece todo dia, um pouquinho por dia, né? Mas ainda é muito tabu, né? Eu percebo que é muito tabu, assim, tu falar, ai, tu tem que conversar com isso com o teu filho, ele também já entende, e depois como é que vai ser e tal. Ainda tem esse conceito de que se tu não falar, não vai acontecer, né? Uhum, uhum. Percebo assim, que muitas vezes esse assunto não permeia as relações, né, das famílias, assim, quanto deveria, tanto quanto deveria, né? É verdade. Uhum. É um tabu, né, mesmo, até porque tem essa ideia, né, assim como a ideia de falar das diversas formas aí, né, de subjetivação, de sexualidade, né, os pais entendem muitas vezes que isso vai estimular, né, e não ao contrário, vai ajudar a criança a discriminar, identificar, diferenciar, e até se proteger naquilo que for necessário, né. Então, quanto mais a gente não fala, mais se cria um monstro, de que é algo proibido, né? E muitas vezes os filhos estão envolvidos e os pais nem sabem, né? Numa situação maior, assim, de confusão, porque não se pode falar disso, né? Então é bem pior, né? Mas, em geral, assim, também, como já se tem bastante material produzido no YouTube, assim, dessa forma mais didática, se tem tentado utilizar mais também, né? Os próprios professores fazem não sei como está agora, mas a tentativa sempre foi fazer esse atravessamento, né, de falar também sobre isso, né, para ir incorporando esses direitos e deveres, né, a partir do ECA e da criança, e aí ela já ir reconhecendo, identificando o que pode e o que não pode, né. Mas eu acho que, sem dúvida, assim, é uma coisa que a gente vai ter que bater, e bater muitas vezes, né, nessa tecla, e não sei se termina, né, eu acho que é pela insistência mesmo, assim como a violência contra a mulher, que a gente já falou aqui, as masculinidades, né, são temas ainda muito tabu, muito naturalizado, que a gente, né, tem que ter um olhar, assim, de quem está fazendo essas leituras, como a gente está tentando fazer, que pode escutar de uma maneira diferente quando alguém naturaliza essa conversa, né, e a gente pode atravessar ali com uma outra forma de pensar, porque senão isso vai se reproduzindo, né, dessa maneira naturalizada. E dá para fazer com os bonequinhos também, com as crianças, né, com a brincadeira, né, tem várias formas lúdicas que não fique pesado, né, e a partir de uma primeira, sei lá, uma atividade que a criança faz, a gente já aproveitar para introduzir, né, essas questões de violência, né, sempre esperar uma oportunidade ou uma fala da criança, a gente poder, a partir dali, introduzir, né. O que mais, Cris? Também a gente teve pouco público hoje, né? Mas agradecemos bastante quem veio, quem ficou, Ana Carolina também. Quiser fazer algum comentário. E se puderem, né, também estar divulgando aí o trabalho do laboratório, as nossas páginas, né? Que ali a gente tenta colocar essas informações também, sempre que possível, né? Sobre esses temas que a gente tem trabalhado aqui nas lives. Um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que acreditar e ir fazendo, né? Tá bem? Ana, queres fazer algum comentário? Não? Então, nós agradecemos, vou parabenizar
né, as acadêmicas também, que me ajudaram aí a construir esses slides, tá? Terminamos, então, hoje as lives nesse semestre, né? Estão aliviadas agora, não temos mais lives. A gente fica aí umas 3 semanas, né, preparando. E agradecer aí a parceria e agradecer aos nossos ouvintes, a Eduarda, que sempre está nos prestigiando, tá nas pesquisas também comigo aí, de violência, né, querida? Então, serão sempre bem-vindas e sempre que quiserem, mesmo que termine o laboratório, tá? E aí, semestre que vem, a gente vai conversar para ver essas cartilhas aí também, se tá tudo bem, se posso colocar os nomes. Tem ainda as da época da Eduarda também, para a gente fazer, então tem bastante trabalho aí. Certo, meninas? Muito obrigada, tá, pela colaboração, participação, empenho. Fiquem bem. E Ana e Eduarda, obrigada pela presença, comentários, tá? Fiquem bem, se cuidem. E bom restinho aí de semana, tá? Beijo. Tchau, gente. Amanhã. Boa noite. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Até.